Muito boa noite, queridos alunos aí, né, da turma de Morfofisiologia com o professor Ricardo aí, segundo período de odonto. Espero que tenham tido aí um bom final de semana, com muita, né, saúde, com muita alegria, muita paz, e que essa semana continue sendo muito abençoada para todos vocês aí, tá ok? Nós vamos então partir para o segundo ponto da nossa ementa, né? A nossa ementa, ela trabalha aí com vários assuntos dentro da morfofisiologia dos sistemas humanos. Nós falamos um pouquinho na semana passada sobre a morfofisiologia do sistema nervoso, né? Central e periférico, tá? E ficou para a gente trabalhar essa semana um pouquinho a parte de sistema locomotor. Eu não vou entrar propriamente dita na parte de anatomia, né? Eu prefiro trabalhar a anatomia e a fisiologia juntas, por isso que a disciplina se chama morfo, é a forma da célula, a forma da estrutura celular, a forma da proteína, né? Para que depois para que a gente possa entender como que a estrutura, o órgão, o sistema funciona, né? Então, se eu quero falar de sistema locomotor, eu quero falar de quê? Ossos e músculos, tá? Mas qualquer um de vocês pode ir nos livros aí na internet e você vai ter N atlas, né? Tipos de atlas, N tipos de referências bibliográficas para você, né, se alimentar, decorar, dormir com os nomes dos músculos e dos ossos. Então a nossa intenção aqui não é ficar decorando ossos e músculos, tá? A primeira coisa que nós temos que saber, há uma relação íntima entre ossos e músculos. Essa relação se chama sistema locomotor ou locomoção. Então, como que se dá essa relação? Né? Como que os músculos se movimentam, causando o movimento também dos ossos? Então, nós vamos falar primeiro, né, do sistema muscular esquelético. Por quê? Porque é a maior quantidade de músculos que nós temos no corpo humano é o sistema muscular esquelético. Então, como que o muscular esquelético funciona? Quais são as características das células? Como que as células se movimentam? Como que se dá o movimento né, de uma célula muscular esquelética? Tá? Ora, se eu entender bem uma célula muscular esquelética, o funcionamento, a fisiologia dela, na próxima semana nós vamos trabalhar a fisiologia do coração. Então você vai poder fazer aí um contraponto, né, entre o músculo esquelético e o músculo cardíaco. Você vai ver que tem algumas pequenas diferenças, mas que são relevantes. Então vamos lá? Muito bem. Fisiologia da musculatura esquelética estriada, né? Músculo estriado, né, ou musculatura estriada, é um tecido, né, responsável por movimento voluntário. O que é movimento voluntário? É aquele movimento que depende da sua vontade. Você pensa e o seu corpo realiza. Levanta, olha aqui, ó, olha aqui a minha mão, tá vendo aqui a minha mão? Né? Então você diz, né, levanta a caneta, abaixa a caneta, né? Tira casaco, põe casaco, lembra lá do Karate Kid? Então, galera, a ideia da musculatura estriada esquelética é uma ideia de voluntariado. O músculo responde a um estímulo sensorial, tá? Por livre e espontânea vontade do seu sistema nervoso, tá ok? Então, vamos lá. Olha aí, esse aqui é só para vocês revisarem, né? Como eu disse, vocês podem achar isso em qualquer bibliografia por aí, só para a gente, né, ver alguns principais músculos do corpo humano. E aqui tem uma informaçãozinha importante, ó. Cerca de 40% do corpo é musculatura esquelética, né? Então veja o quanto é importante a musculatura esquelética para
o sistema locomotor, né? Para o deslocamento do ser humano. O ser humano, ele é um animal naturalmente móvel, ele não foi feito para ficar parado, ele tem que se movimentar para buscar o seu alimento, para buscar a sua prole, para buscar, né, a sua sobrevivência, se esconder. Então, nós evoluímos para movimentar e não para ficar parado, como, né, é o caso aí dos vegetais, tá? Muito bem, então vamos lá. Todos os músculos estão bem presos aos ossos e permitem o movimento voluntário de diversas partes, né? Olha só que bacana, né? Eu gosto muito dessas imagens, né? Nossa, esse cara aqui tem que ter um popozão, né? Olha só. Meu Deus do céu, o que é isso, né? Bom, mas enfim, brincadeira, viu, pessoal? Essa imagem, ela é muito bacana porque traz aí, né, os principais músculos dessa região, né, que nós estamos observando aqui, músculos temporais, né, aqui o trapézio, aqui tríceps, dorsal. Essa semana eu tive dores terríveis nessa musculatura aqui, ó, nessa dorsal. Nossa, né, tive que tomar até remédio porque o negócio estava feio. Fui trabalhar numa obra, né, quase me lasquei todo, né? Glúteo maior, né, abdutor maior. Então dá para ver aqui os principais músculos relacionados ao sistema locomotor. Então dê uma revisadinha, é importante isso. No caso de vocês aí, né, que da área de odontologia, claro que vocês estão sempre trabalhando mais os músculos do pescoço e da cabeça, tá? Mas a pessoa, quando ela vai lá para o seu consultório, quando ela vai ser tratada por você, né, ela não vai só pescoço e cabeça, ela vai o corpo todo. Eu sempre digo isso, né? Então você tem que entender o paciente, né, de uma forma integral, tá? Se o paciente deitar numa cadeira e essa cadeira não estiver confortável, ele não vai se sentir bem, ele vai sentir dor e vai atrapalhar o seu procedimento ali na boca dele. Tá? Então é importante, né, que o ambiente seja agradável, o deitar do paciente na cadeira seja agradável, tá? Para que todo o procedimento odontológico ali seja feito com qualidade, tá bom, pessoal? Bom, a anatomia macro, né, de um músculo esquelético. O músculo é formado por diversas camadas, epimísio, perimísio e endomísio. Né? Não sei se vocês já viram isso na disciplina de histologia, né? Mas é bom a gente recordar. Então vamos lá, olha só. Então vamos imaginar que eu peguei aqui um músculo do bíceps, né? O músculo do braço. Então, olha, aí foi feito aqui um corte transversal nesse músculo, tá? O que eu posso ver? Perceba aqui, pessoal, que a dinâmica desse músculo é muito parecida com a dinâmica do nervo. Então, muito cuidado para não confundir, tá? Na semana passada eu falei para vocês da estrutura do nervo. Lembra lá? Né? Perineuro, endoneuro, né? Então aqui os termos são parecidos, ó. Epimísio, perimísio, endomísio. Lá no nervo é epineuro, perineuro, endoneuro, é diferente. Porém, apesar dos nomes serem diferentes, a estrutura é a mesma, a estrutura tecidual é a mesma. O que é esse perimísio, esse endomísio? Na verdade, são tecidos conjuntivos. Professor, tem a mesma função lá do sistema nervoso? Sim, tem a mesma função. E que função é essa? Manter, né, unidos os feixes de células musculares e permitir a passagem de vasos sanguíneos. Ó, um vaso sanguíneo aqui, pessoal, ó, tá vendo aqui? Nessa região? Então, voltando aqui à questão macro, né? Veja que eu tenho um músculo, olha que músculo grandão, né, do bíceps, tá? Foi feito um corte transversal nele. E aqui eu estou vendo esses pontos vermelhinhos. Sabe o que são esses pontos vermelhinhos, galera? Representam aqui as fibras musculares ou célula muscular. Tá vendo aqui, ó, que bacana essa imagem, tá vendo? Então ele puxou, né? Ele puxou lá de dentro, cada pontinho vermelho desse, né? Você puxa e o que eu vejo? Eu vejo uma fibra muscular, que também é chamada de célula muscular. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, né? 10 células musculares aqui.
envolvidas por camada de tecido conjuntivo. Qual é o nome dessa camadinha aqui? Tá? O nome dessa camadinha é endomísio. Desculpa. Tá vendo aqui embaixo, ó? Então, o endomísio, ele envolve os feixes, né? Envolve os feixes aí, as fibras musculares. Agora, quando eu tenho várias fibras musculares, né? Eu tenho o quê? Eu tenho Desculpa, pessoal, minha garganta ressecou aqui. Eu tenho o que nós chamamos de perimísio. Ó, tá vendo, ó? Várias fibras musculares envolvidas por uma camada de tecido conjuntivo. É o perimísio. Então, vamos de novo, ó. Cada célula muscular ou fibra muscular revestida pelo endomísio. Várias fibras musculares juntas revestidas por perimísio. E todos os feixes, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, todos os feixes de fibras musculares são revestidas pelo epimísio. Então, de dentro para fora, endomísio, perimísio, epimísio. Tá bom? Bacana, né? Ora, então, esses revestimentos são necessários. Primeiro, proteção, manter a integridade do músculo. E segundo, permitir a vascularização, ou seja, a passagem de vasos sanguíneos, a passagem de neurônios, né, sistema nervoso e assim por diante. Tá ok? Vamos lá. Agora nós vamos na intimidade da célula muscular. Se eu entendo como que uma célula ou uma fibra muscular trabalha, eu entendo todo o músculo. Se eu entendo como o músculo trabalha, eu entendo o sistema locomotor. Porque quando o músculo trabalha, o que é que ele faz? Ele encurta e distende. Encurta, distende. Encurta, é igual aqui, ó, olha a minha mão, ó. Né? Contração, distensão, contração, distensão. Então, todos os músculos, né, da palma da minha mão, para que a minha mão feche, ó, todos os músculos daqui vão contrair. Enquanto que os músculos do dorso da minha mão estão distendendo, tá? Então, aqui distensão e aqui dentro contração, ó. Contração, distensão. Agora o contrário, ó. Distensão, né? Aqui vai distender, aqui vai contrair e aqui vai distender. Então, contração, distensão, contração, distensão. Agora vamos ver isso a nível celular. Vamos lá, rapidinho, ó. A fibra muscular é a unidade celular do músculo. Unidade, ou seja, a célula do músculo. A fibra muscular é composta por uma membrana, sarcolema. Professor, posso chamar de membrana plasmática? Pode, galera. Fibra muscular nada mais é do que uma célula como qualquer outra, tá? Então, você vai ter a membrana plasmática, vai ter o citoplasma, vai ter o núcleo, não muda nada. Só que aqui eu dou nomes diferentes. Ao invés de falar membrana plasmática, eu chamo sarcolema. Ao invés de falar citoplasma, sarcoplasma. E o núcleo e as organelas continuam as mesmas. Lembra das organelas? Né? Complexo de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndria, centríolo, ribossomo, lisossomos. São os órgãos celulares, né? Que ficam dentro da célula. Muito bem. Existe ainda uma região com vários filamentos de proteína chamados de miofibrilas. O que são as miofibrilas? Dentro de cada célula muscular existem fios de proteínas e são esses fios de proteína, olha aqui para minha mãozinha, ó pessoal, minhas duas mãos. Os fios de proteína estão assim, entrelaçados uns nos outros, lá dentro da célula. Né? Então, quando esses fios de proteína fazem isso, a célula encurta, contração. Quando os fios de proteína se afastam, nós chamamos de distensão. Contração, distensão, contração, distensão.
Essas miofibrilas são os meus dedinhos aqui que estão encurtando e se separando. Encurtando, se separando. Miofibrila junto, miofibrila separado. Então, miofibrila, na verdade, são proteínas que ajudam, né, nesse processo de contração e distensão. Bom, nós vamos ver agora uma ilustração. Esses nominhos aqui são todos nominhos muito difíceis, mas eu vou mostrar dentro da célula muscular para que você entenda cada nominho desse. Então vamos lá. Olha só que bacana essa imagem, tá, pessoal? Então, o que nós estamos vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui é uma célula muscular. Ó, organização da fibra muscular. Conseguiram ler aí? Organização da fibra muscular. Então, veja só. Professor, mas esse monte de coisa aqui é dentro de uma célula? Sim, dentro de uma célula. Ora, então eu quero olhar essa célula por dentro, eu quero saber o que tem dentro, ou seja, a morfologia dessa célula. Vamos lá? Então veja bem, tá vendo aqui que foi feito um corte, tá? Ó, parece que tá abrindo, né? Está abrindo essa parte aqui. Isso aqui é a membrana plasmática, que nós chamamos de sarcolema, ó. Ó, tem uma orelhinha aqui e uma orelhinha para cá, então ele tá abrindo aqui. Ó, tá vendo aqui? Ele abriu, ó, abriu a célula e aí puxou tudo que estava lá dentro da célula, puxou para cá, certo? Então veja só, o que eu vejo dentro do citoplasma dessa célula? Tá aqui a membrana, né? Professor, os núcleos ficam pelo lado de fora? A maioria, pessoal, dos núcleos do sistema esquelético, né? Ou, desculpa, do sistema muscular esquelético, os núcleos ficam pelo lado de fora da célula. Grudados aqui na membrana plasmática ou sarcolema, a mesma coisa. Então vamos voltar aqui, ó. Agora eu quero ver dentro dessa célula, o que eu observo? Eu observo feixes, ó, um feixe aqui, outro feixe aqui, né? O que significa cada feixe desse? Ora, são aglomerados de miofilamentos. O que são os miofilamentos? Eu falei agora há pouco para vocês. São as miofibrilas, tá? As miofibrilas. Ou seja, galera, os fios de proteína. São centenas, milhares, né, de fios de proteína que ficam todos juntinhos, formando um feixe aqui, outro aqui, né? É como se fosse um pacote de macarrão. Imagina que você tirou todos os macarrões, né? Então você tirou todos os macarrões ali de dentro do pacote e você está segurando aqueles macarrões ali, né? Com a sua mão. Então, lá dentro da sua mão existem vários fiozinhos. Cada fiozinho desse, ó, cada fiozinho de macarrão, certo? É uma proteína ou miofilamento, tá? Ou miofibrila, você pode chamar assim também. Aqui tem duas expressões, ó, miofilamento, miofibrila. É a mesma coisa, viu, galera? Então, você pode ter aqui feixes de proteínas, feixe de proteína, todos eles arranjados dentro da célula muscular, da fibra muscular. Percebam aqui que há, né? Esse emaranhado, né? Essas estruturas aqui, deixa eu melhorar aqui, deixa eu ver se dá para melhorar para vocês, a imagem não está muito legal. Muito bem. Então vamos lá. Percebam que os feixes, né? Os feixes, ó, estão envolvidos por uns tubos verdes, né? Esverdeados, tá? Esses tubos verdes aqui são chamados de retículo sarcoplasmático. Lembra lá quando vocês estudaram citologia, né? Tinha um retículo endoplasmático? Pois é, aqui é chamado retículo sarcoplasmático. Muito bem.
O retículo sarcoplasmático, pessoal, ele tem uma função importantíssima. Ele vai armazenar alguns íons, principalmente cálcio, tá? Ele vai armazenar alguns íons, principalmente cálcio, né, sódio, potássio, e daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês por que é tão importante essa rede, por isso que é chamado retículo, né? Por que essa rede, ela precisa ficar grudada aqui, literalmente, nos fios de proteína. Ela armazena, tá? São redes de canais que armazenam principalmente cálcio. Vocês percebam que existe também um canal amarelo, de fora a fora, tá vendo, ó? Tem um canal que vem aqui, ó, ele vem aqui, ele sai da célula, tá vendo? Aí ele entra na célula e fica em volta dos feixes também. Esse canal amarelo aqui é chamado de túbulo T, de tatu, né? E ele tem uma função importantíssima também na contração do músculo estriado esquelético. Muito bem, então isso aqui é o que? A morfologia. Até agora nós estamos apenas nessa parte de morfologia interna do músculo estriado esquelético. Então vamos repetir. Desculpa, galera. Vamos repetir. Então eu tenho a membrana plasmática, que é o sarcolema. Eu tenho feixes de proteínas, tá? Veja bem. Cada proteína é chamada de miofibrila, são as miofibrilas. Em volta desses feixes eu tenho essas redes verdinhas aqui, chamada de retículo sarcoplasmático. E de fora para dentro da célula eu tenho esses canais amarelos aqui, chamados de túbulos T, de tatu. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um feixe desse e vou puxar, olha que legal, ó. Eu puxei todas as proteínas que estavam lá dentro para fora. Viram aí? Então, todas as proteínas que estavam aqui dentro do feixe, eu puxei aqui para fora. E o que eu vou ver? Eu vou ver esse arranjo. Veja que é um arranjo de proteínas simétrico. Existe uma linha, veja que é uma linha bem forte, intercalada com duas linhas mais fracas, uma região clara, aqui uma região escura, aqui outra clara, uma região escura, outra clara com essa linha grossa intercalada. Percebam que este é um padrão, tá? Esse padrão aqui, ele se repete em toda a extensão da célula. Esse padrão se chama sarcômero, tá, pessoal? Então, todas as células musculares, estriadas, esqueléticas, têm conjuntos de proteínas arranjadas em padrões específicos, chamadas de sarcômero. O que é o sarcômero? Olha aqui, vocês estão vendo essa linha, chamada de linha Z. Tá vendo aqui? Outra linha Z. Ó, linha Z, linha Z. Entre duas linhas Z, nós temos o que nós chamamos de sarcômero. Ó, linha Z, sarcômero. A linha Z fica no meio da banda I, ó, banda I. Banda I é essa área mais clara aqui, banda I. Entre uma banda I e outra banda I, nós temos a banda A, ó, daqui até aqui. Então, do início dessa porção mais escura até o final dessa aqui mais escura, banda A. No meio da banda A, o que nós vamos ter? Olha só, essa dinâmica que vocês estão vendo aqui, tá? Bom, para explicar melhor isso aqui, eu vou mostrar outro slide. Tem vários slides, tá? Então, vamos lá. Olha que legal, ó. A mesma célula, tá? A mesma célula, eu puxei um feixe de proteínas bem grandão, né? Olha lá, eu puxei aqui, né? E trouxe ele para cá. E aí veja aqui, ó, linha Z, sarcômero, linha Z, sarcômero. Então veja que o sarcômero se repete. Tá vendo aqui, ó? Sarcômero, ó. Sarcômero.
né? Então, o sarcômero, ele está se repetindo. Esse é um padrão, né? Esse é um padrão em todas as células musculares estriadas esqueléticas. Vamos lá, de novo, ó. Linha Z, banda I, né? Essa aqui, tá? Essa aqui é a banda A, lembra, ó? Daqui até aqui, né? Daqui até aqui, banda A. Aquela porçãozinha mais clara no meio da banda A é chamado banda H, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, essa porção mais clara aqui no meio da banda A, que vai daqui até aqui, então isso aqui é a banda H, tá? E no meio da banda H tem uma linha de proteína chamada linha M. Bom, mas o mais importante para vocês lembrarem é o nome dessa estrutura toda. Tá aqui embaixo, ó, sarcômero, entre uma linha Z e outra linha Z. Vamos lá? Essa aqui é uma foto, né, micrografia, uma foto real de um músculo estriado esquelético. Isso aqui é para mostrar para vocês, ó. Prestem bastante atenção, tá vendo aqui? Sarcômero, 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 sarcômero. Então, daqui até aqui, linha Z, sarcômero, sarcômero, sarcômero. Veja que o padrão é o mesmo, isso se repete, tá? Em todas as fibras musculares estriadas esqueléticas, esse padrão não vai mudar. Ele pode se romper, pode lesionar, mas morfologicamente isso não muda, tá bom, pessoal? Vamos lá? Olha só, isso aqui é uma foto mais aproximada ainda. Olha que bacana essa imagem, ó. Tá vendo aqui? Você tem, ó, um sarcômero, uma linha Z de cá, uma linha Z de cá, tá vendo, ó? Linha Z, tá? Então, daqui até aqui, nós temos o sarcômero, tá? Olha lá, ó, a banda A, né? Banda A, beleza? Olha só que interessante, né? Essa foto é de um tecido muscular esquelético bem detonado, claro. Vocês estão vendo que a linha Z aqui já foi toda corrompida, aqui também já detonou, né? Aqui tem duas mitocôndrias já bem detonadinhas também. Professor, o que é essa mitocôndria? Por que ela tá aí? Então, vamos voltar nesse desenho aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, mitocôndria, mitocôndria, mitocôndria. As mitocôndrias, pessoal, são as usinas de força da célula. Então, dentro de uma célula muscular estriada esquelética, você precisa de muita mitocôndria. Assim como no músculo cardíaco, que não para nunca, na célula nervosa, que não para nunca, tá? Então, os tecidos que mais possuem mitocôndria, os tecidos que mais precisam de produzir energia à base de glicose, né, a famosa respiração celular, são, primeiramente, tecido nervoso, claro, né? Segundo, músculo cardíaco. E terceiro, músculo estriado esquelético. Então, essa imagem ela dá destaque para as mitocôndrias devido à grande importância que as mitocôndrias possuem, tá bom? Olha só que imagem legal. Bom, e o que são essas proteínas, tá? O que são essas proteínas? Bom, eu vou deixar agora para o nosso próximo vídeo, eu vou ficar por aqui, né? Amanhã eu volto com a segunda parte dessa aula, dizendo quem são as proteínas. Lembra aqui? Ó, eu falei para vocês, né? Eu falei para vocês que aqui dentro tá cheio de fios de proteína. Tá vendo? Ó, puxei os fios de proteína para cá. Esses fiozinhos azuis, esses fiozinhos marrons, né? Chamados de actina, miosina. Então, o que são essas proteínas? O que elas fazem? Qual é o papel delas, tá? Então, isso nós vamos deixar para a nossa aulinha de amanhã, tá? Eu espero que todos estejam antenados, porque a aula de amanhã é continuação, né? E você não pode perder, tá bom, galera? Só para finalizar, então. Veja bem, eu tenho aqui uma linha Z e aqui uma linha Z. Ó, linha Z, linha Z. Fácil, né? Já expliquei isso. Morfologia do sarcômero. Agora, amanhã, o que eu vou mostrar para vocês? Como que essas proteínas, em azul, actina,
em marrom, miosina. Como que elas estão conectadas? Lembra que eu falei? Contração, distensão. Contração, distensão. Então percebam que essas linhas azuis, elas vão fazer isso. Contrair, distender. Contrair, distender. Então, vocês não deixem de participar da nossa aulinha de amanhã, quarta-feira. Eu vou explicar o funcionamento e aí a gente já entra na fisiologia, viu, galera? E eu já vou explicar o funcionamento dessas proteínas aqui, a actina e a miosina. E aí eu vou entrar no processo fisiológico, ou seja, como que essa proteína se movimenta. O que causa o movimento dessa proteína? Ah, professor, é o sistema nervoso que faz isso. Sim, o sistema nervoso manda uma ordem para que essas proteínas se movimentem lá na célula muscular. Tá? Mas será que não existe nada mais além de um impulso elétrico? Existe sim. Quem assistir a aula amanhã vai saber o que é. Belezinha? Um grande beijo no coração. Bom final de noite para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.